É um desafio ministrar essa palavra, mas é uma grande honra também falar sobre mãe. Falar sobre ser mãe. É um privilégio muito grande que o Senhor deixou para nós mulheres. Sabe, ultimamente as mulheres não têm entendido muito bem isso. Não têm entendido o privilégio de ser mãe. A gente está acompanhando aí lutas das feministas. Talvez tem mulheres que preferiam que o homem gerasse filhos. É igual eu vi uma reportagem de uma... Eu não sei o nome dela, mas ela está bem famosa, defendendo contra o feminismo, né? E ela conversando com uma feminista, e a feminista fala bem assim: agora o governo quer que nós sejamos responsáveis pelos nossos filhos. Hã? Como assim? Será que agora as mulheres estão pensando em deixar o filho para o governo criar? É claro que nós que somos responsáveis pelos nossos filhos. É claro que sim. E é uma coisa tão maravilhosa ser mãe. Ah, mas é sacrificioso, ah, mas é cansativo. Tudo isso é difícil, mas pensa numa coisa maravilhosa. É ser mãe, é gerar um outro serzinho dentro de você, é ver aquela criança nascer, uma vida vir ao mundo e saber que você fez parte disso. Isso é maravilhoso demais. E queria falar com vocês hoje, o tema é mãe, uma dádiva de Deus e um exemplo para a vida. Eu gostaria de pedir para ligar a última lá de trás para mim. Eu prefiro um pouquinho mais claro. Isso, obrigada. Na Bíblia nós podemos encontrar vários tipos de mãe, né? Mães tipo essa que eu falei agora, que acha que não precisa ser responsável pelos seus filhos. Mães responsáveis, mães com bons exemplos, mães com péssimos exemplos. A Bíblia, ela não tem só coisas boas, mas ela tem exemplos ruins também, para que a gente possa aprender de todas as formas, amém? Sabe, os papais hoje, acalmem o coração, porque vai chegar o seu dia, amém? Vai chegar a sua hora, hoje é o dia das mamães. Mas você que é pai, você também tem uma mãe, não é? Você também tem uma mãe, como já falou, talvez ela ainda esteja aqui, talvez ela aí já não está mais, mas você teve uma mãe, alguém que te gerou, alguém que cuidou de você. Mas mesmo que essa mãe não tenha cuidado de você, a palavra fala que o Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, mesmo que uma mãe te abandone, não te cuide, Ele jamais te abandona e Ele jamais te esquece. Amém? Então, nós vamos aprender um pouquinho com algumas mães da Bíblia aqui hoje. Como que elas procederam? Exemplos bons, coisas ruins, como que elas viveram a sua maternidade, a sua vida, como que isso aconteceu? Quantas mamães nós temos aqui hoje? Glória a Deus, glória a Deus. Então, todas vão ganhar um almoço num restaurante hoje, ou então já ganharam um café na cama, isso? Amém? Ou então o maridão ou os filhos aqui hoje vão fazer aquele arrozinho com uma carninha, que não dá pra gente comer um macarrão, né? Mas como o Michel falou, meus amados, hoje, nesse dia tão especial, fale uma palavra de carinho e de amor para a sua mãe. Dê um abraço. Sabe, talvez você está aqui
hoje e tá brigado com a sua mãe, não tá falando com ela, tá de mal, alguma coisa assim. Resolve isso hoje. Resolve, vai até ela. Se você não consegue ir até ela, liga para ela, manda uma mensagem, fala o quanto ela é importante para você, o quanto você a ama. Sabe, a gente não pode ficar caminhando com essas coisas, nos atrapalhando o nosso caminho. Não podemos. Precisamos resolver, andar resolvidos. Andar, sabe, quanto menos coisas penduradas na gente, melhor. Quando nós temos um objetivo e queremos chegar em algum lugar, quanto menos malas e coisas, quanto menos peso, melhor é, sim ou não? E quando nós ficamos com essas coisas sem resolver, é como se a gente tivesse muitos pesos sendo pendurados em nós. E fica difícil de caminhar, fica difícil a gente chegar no nosso objetivo. Então, vai andando e pedindo perdão, vai andando deixando essas coisas certas, fechando as portas que têm que ser fechadas, abrindo as portas que têm que ser abertas. Mas não deixe essas coisas ficar gerando pesos em você que não deixam você caminhar. Falta de perdão, falta de resolução nas coisas. Resolva a sua vida, amém? Nós vamos falar que a primeira mãe, quem foi a primeira mãe? Eva. Eva foi a primeira mãe. Sabe, ela foi literalmente a primeira mãe e a mãe da primeira viagem. Já ouviu aquela expressão, mãe de primeira viagem? Mãe de primeira viagem é interessante, né? A gente vê o desespero que a mulher fica. Tudo parece que o mundo vai acabar. Parece que agora ela está grávida, mas nada no mundo importa. Só ela e o seu bebê, a sua gravidez. Tudo é desesperador, tudo, a roupinha, e agora entrou, vai ter que sair. Eu lembro, você fica... A gravidez, a barriga vai crescendo, você vai olhando para aquela barriga e fala, meu Deus, entrou e agora vai ter que sair. Como que é isso? Você entra em pânico, em desespero, fala, será que se sair pela boca vai ser melhor? Aí você olha para o teu marido, você quer que ele responda você de uma forma que nem ele sabe, porque ele também é um pai de primeira viagem, e você muitas vezes exige do seu marido coisas que ele não vai poder te retribuir, ou compreender, ou te responder. Aí gera aquela briga, e gera aquela coisa toda. Mas por quê? Porque tudo é novo, tudo é desesperador. E agora, será que eu vou conseguir cuidar dessa criança? Será que eu vou saber dar banho? Será que eu vou saber trocar as fraldas? Será que eu vou conseguir dar de mamar? Daí tem aquelas que falam, não, eu quero dar de mamar até 1 ano. Outra que elas falam, não, eu quero dar de mamar até 5 anos. Glória a Deus pela sua vida, não é? De mamar até 5 anos. Daí você faz aquele monte de planos, não, porque o meu filho não vai comer doce, porque o meu filho não vai fazer manha, não, meu filho não vai ser igual o filho daquela outra que faz birra, que grita, não, meu filho não vai ser, ele vai ser educado. Não, minha filha não, minha filha não vai andar ranhenta. Não, vai andar sempre limpa, sempre cheirosa, vai ser super, hiper educada. Não, meus filhos, aí você faz, não vou dar refrigerante para eles, não, aí você faz um monte de coisa, só vai comer coisa saudável. Aí nasce. Daqui a pouco, você começa a dar de mamar, você vê que consegue trocar a fralda, você vê que consegue dar banho, apesar que o nosso primeiro filho a gente quase matou afogado. Literalmente. Mas eu fico imaginando que foi assim com Eva, porque ela foi a primeira mãe.
Literalmente, ela não teve alguém para dizer, olha, faz assim, ó, sabe, com um biguinho, faz assado, olha, para ele caminhar, para ele sentar. Ela não teve nada disso. Ela foi a primeira mãe e ela precisou, eu acredito, muito da ajuda de Deus para poder cuidar do seu primeiro filho. Você já parou para imaginar isso? Como que foi para Eva ter o seu primeiro filho? Cuidar dessa criança desse jeito, sendo tudo o primeiro, sendo que nós, tendo já visto, ouvido tantas coisas, erramos tanto. Daí a criança vai crescendo, e daqui a pouco você já está dando refrigerante, daqui a pouco já deu chocolate, já deu salgadinho, já está ranhento, já está tudo sujo, tudo descabelado, e está fazendo birra. E você olha e fala, meu Deus, eu não sabia que ia ser assim. Eu imaginei que o meu seria perfeito, mas ao mesmo tempo, aos nossos olhos, quando nós olhamos para o nosso filho, ele é perfeito. Pode ter um ranhento aqui, e o seu ranhento aqui, você olha e fala, ai, que ranho lindo. O outro você fala, nossa, que coisa suja. Mas o da gente, você acha lindo, até o ranho. Até tudo descabelado, acorda aquela coisa de louco. Você dá aquele cheiro, aquele beijo de manhã, aquele bafo. E você fala, ai, que cheiroso da mamãe. Não é, tá azedo. Então brincou, se sujou, suou. Você põe o nariz no pescoço e dá aquela fungada. Ai, que gostoso esse cheiro. Não é, por quê? Porque é seu. Agora pega um outro sujinho, suadinho, você faz igual, você não faz. Por quê? Porque é o seu filho. Mesmo que você seja de primeira viagem, segunda viagem, mas é o seu filho, é a sua filha. Então eu imagino que para Eva tudo foi novidade, pode ser que tudo foi assustador para ela, mas ela deu conta. Porque o Senhor colocou em nós uma dádiva. O Senhor colocou em nós isso. Sabe, eu estava pensando, muitas vezes nós achamos que coisas que tem em nós são nossas qualidades, são nossos... nós mesmos que produzimos. Achamos que é benefício... esqueci a palavra, mas... que eu sou assim. Mas é Deus que nos faz. Deus que coloca a coisa em nós. Não adianta a gente achar que nós somos alguma coisa, mas Deus coloca. Sabe, eu estava olhando, observando as pessoas e vendo como as pessoas reagem diferente. As mesmas coisas de diferentes pessoas. Por exemplo, se eu falo algo para os meus filhos, eles reagem de alguma forma. Às vezes o Michel fala a mesma coisa, eles reagem de outra. Por quê? Porque o que Deus colocou em mim é diferente do que Deus colocou no Michel. Não é porque um é menos, o outro é mais, mas porque Deus fez diferente. Nós somos diferentes. Amém? Então, não posso me demorar, mas... Eva teve essa doce e louca experiência de ser a primeira mãe na terra, de ser a primeira mãe aqui, a mãe de todos nós. Mesmo não sabendo muito bem, eu tenho certeza que Deus ajudou ela de alguma forma a cuidar, a conduzir os seus filhos, a saber o que fazer na hora certa. Porque eu lembro que quando o meu primeiro filho nasceu, eu achei tão interessante, porque todos esses medos estavam no meu coração. Mas quando eu olhei para ele, não nasceu somente um filho, mas nasceu uma mãe. É automático. Quando você vê o seu filho, nasce uma mãe. A partir daquele momento, parece que nasce uma certeza do que fazer. Nasce
um conhecimento, nasce algo dentro de você, você fala, eu sou mãe, eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou conseguir, eu vou cuidar dessa criança, eu vou dar conta, porque Deus vai me ajudar, amém? É assim, mas é coisas que Deus coloca, que planta em nosso coração, essa maternidade, esse amor louco que a gente só conhece na maternidade, não tem outra coisa, não tem outra forma de explicar. Então, mesmo mulher, que você se sinta muitas vezes só, achando que você não tem ninguém para te ajudar, você não está só, o Senhor jamais te abandona, o Senhor jamais te deixa, e Ele está com você. E hoje você faz parte de uma igreja que pode estar assim te ajudando, te auxiliando, te instruindo a ser uma mãe. Às vezes você é uma mãe solteira, não se sinta só. O Senhor está com você e Ele vai te ajudar a cuidar essa criança da melhor forma possível. E o seu filho será poderoso nessa terra. Amém? Em nome do Senhor Jesus. O Senhor vai fazer com que essa criança seja um grande homem e mulher de Deus. Esse desafio o Senhor deu para você porque sabe que você é capaz, porque Ele te auxilia. Outra mãe que nós conhecemos e que é tão preciosa é a Sara. A Sara, nós podemos dizer que ela foi uma mãe impaciente, mas que ela aprendeu a ter fé. 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sara foi uma mãe numa idade avançada, ela já estava lá com seus 90 anos, ela já estava bem avançada a sua idade. Mas a gente sabe que ela quis dar um jeitinho de ter esse filho antes. Antigamente, para uma mulher ser estéril era uma grande vergonha para a sua família. Era uma desonra, era uma coisa assim, muito ruim. Então Sara, vendo que ela não conseguia ter filho, ela falou, eu vou dar um jeito. Ela chamou Agar, que era sua serva. Isso, muitos tinham, eles praticavam isso muitas vezes, né? Lá era algo até comum naquela época, vamos dizer assim. Então Agar, ela ia servir de barriga de aluguel. Ela ia gerar aquele filho. E Sara, quando Agar fosse ter o seu filho, Agar ia ter o filho no meio das pernas de Sara, como se a Sara estivesse tendo aquele filho. Então quando Agar gerasse aquele filho iria ser de Sara. Essa era a ideia. Porém, quando Agar descobriu que estava grávida, ela começou a desprezar a sua senhora. Começou a desprezar Sara. Disse, não, agora eu estou grávida de Abraão. Eu sou grávida. Então ela começou a agir de uma forma assim muito ruim. E Sara teve que experimentar esse gostinho amargo por não ter esperado o tempo de Deus. Ela não quis esperar. Esse jeitinho que ela deu não foi bom para ela, não foi bom para sua casa, não foi bom para o seu marido, nem para aquela criança, não foi bom para ninguém. Sabe, se você está esperando ter um filho e está demorando, calma seu coração, não se apresse, tenha fé. Tenha fé, porque assim que Sara descansou o coração, depois que ela viu que tudo deu errado, o jeito que ela pensou em fazer não deu certo, ela teve que descansar. E já na sua velhice Deus veio e lhe deu o filho esperado, o filho da promessa. O Senhor já tinha falado para ela que ela seria mãe de multidões, assim como para Abraão, mas ela não quis esperar o tempo certo. Então espere, mulher, espere o tempo certo. Tenha paciência. Sabe, às vezes nós podemos colocar aqui também não só como um filho, mas coisas
coisas que você está esperando. Talvez no tempo certo não é agora. Não dê um jeitinho nas coisas. Tudo que você for fazer, fale com Deus antes. Porque naquilo que nós damos um jeitinho, sempre vai dar errado. Sempre, aquilo que a gente faz do nosso jeito, sempre vai ter uma consequência ruim. Agora, se nós aguardarmos o tempo do Senhor, o jeito do Senhor, então as coisas serão diferentes. Quando Sara esperou e teve o seu filho Isaque, tudo foi diferente. Ela engravidou, mesmo velha, o Senhor ajudou, auxiliou, deu força, deu saúde, deu tudo que ela precisava. Imagina só uma mulher de 90 anos grávida, tendo que... não tinha cesariana naquela época, era parto normal e pronto. Tendo que ter aquele parto normal e tudo mais, o Senhor ali a ajudou, fortaleceu ela em tudo. Então nós precisamos aprender com Sara a não sermos ansiosas, esperar o tempo certo, esperar a forma certa de fazer as coisas. Sabe, a gente vê às vezes a mulher, às vezes não é que ela está demorando para engravidar, mas ela está demorando para casar. Aí ela quer dar um jeito de atropelar o negócio. Ela quer fazer o filho antes de casar. Primeiro que é contra as leis de Deus, primeiro que é contra os princípios do Senhor. Amém? Não é legal. Mas é se eu adotar. Aí é outra história, né? Você pode até adotar, mas tentar fazer o filho antes de casar, aí não é legal, isso é o pecado. Não vai conceber um filho em pecado, porque você não quer esperar. Amém? Então, fique atenta, mulher. Faça a coisa certa. Gere o seu filho na bênção, embaixo da bênção do Senhor. Amém? Então Sara, ela tomou uma decisão própria e não foi bom. Nós também precisamos entender que não podemos decidir por nós mesmas errando no nosso caminho. Porque certamente nós não vamos prejudicar só nós, mas vamos prejudicar o filho que vai nascer. Vamos prejudicar aquelas pessoas que estão em volta. Que muitas vezes as pessoas tomam atitudes, decisões da sua vida, achando que vai afetar só ela, como se ela vivesse numa ilha. Nós não vivemos numa ilha. Nós vivemos em comunidade. Então as nossas decisões, aquilo que nós fazemos, decidimos, ela prejudica e ela afeta todos que estão à nossa volta. Todos que estão perto de nós. Prejudica sim. Nós precisamos entender, nós fazemos parte de algo, não somos isolados, amém? Então, fica a dica. Tá, eu estou falando isso da mulher porque eu já ouvi isso. Uma vez a pessoa chegou para mim e falou que estava tentando de toda forma engravidar. Mas eu falei, mas você é casada? Ela falou, não. Eu falei, mas então está errado, minha filha. Está errado. O Senhor não está contigo nisso. Se arrependa. Faz a coisa certa que o Senhor vai te ajudar. Amém? Quando nós temos esperança, trabalhamos com a nossa fé, então as coisas vão dar certo. 2 Coríntios 12, 9 diz assim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Amém? Então, somente pela fé, nós podemos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Somente pela fé. Certamente a ansiedade não vai nos auxiliar. A ansiedade não vai nos ajudar. Aprenda isso com Sara.
O Senhor deve estar no controle da nossa vida, da vida dos nossos filhos, da nossa família, do propósito. O Senhor precisa ser o Senhor realmente da nossa vida. Às vezes quando nós falamos Senhor, a gente não consegue entender o que isso significa exatamente. O que é Senhor? Senhor é o dono, aquele que manda, aquele que determina. A partir do momento que nós temos um Senhor, nós agora somos seus servos, seus escravos. A palavra fala que agora nós somos escravos por amor. Amém? Por amor. Vamos lá. Próxima mamãe que nós vamos aprender é Agar. Agar, aquela que a gente acabou de falar lá. Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Agar, ela foi orgulhosa. Agar, como acabei de falar, ela teve o seu filho de Abraão. E era para esses filhos ser de Sara, mas ela tomou para si. Ela disse: não, agora eu tenho o filho do meu Senhor. Agora eu vou ser a poderosa. Agora eu vou ser reconhecida. Agora eu vou fazer parte dessa herança. O meu filho vai ser o primogênito aqui. E agora essa herança vai ser minha. Agar nem era realmente mulher do povo de Deus, ela era uma egípcia, mas ela tomou para ela aquele filho e aquela posição. Em Gênesis 16:4 diz assim: ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Olha só, e por causa disso, por causa que Agar ela foi tão orgulhosa e desprezou a sua senhora, porque ela tinha aceitado aquela condição anterior. Era uma condição legal? Pode ser que não era legal, mas ela aceitou. Só que agora que ela engravidou, ela esqueceu disso. Ela esqueceu desse acerto que ela tinha tido com Sara. E ela tomou o filho e falou: agora eu que vou cuidar dele, agora eu que vou ser a mãe, eu que vou ser a poderosa aqui. Só que acabou que não deu certo. Porque elas começaram a brigar, Sara começou a brigar com ela, e ela com Sara, começou aquela bagunça toda. E Abraão teve que mandar ela com o seu filho embora. Teve que mandar eles embora da comunidade deles, da família deles. E ela então teve que enfrentar um deserto terrível com o seu filho. Sabe, minhas amadas, quando nós somos orgulhosos, não queremos viver de uma forma humilde, quando nós não queremos viver de uma forma honrosa, os nossos filhos sofrem. Por causa de Agar, o seu filho precisou ir para um deserto. Lá, tanto ela quanto ele quase morreram, fome, sede, passando por esse deserto. Tiveram que se afastar de toda a casa, tiveram que ser expulsos daquela família, já não pertenciam mais ali, não pertenciam mais aquele sonho talvez de Agar, do filho dela herdar, ser alguma coisa, morreu, acabou. Por quê? Por causa do orgulho daquela mãe. Por causa da teimosia daquela mãe. Então, quando nós somos orgulhosos, teimosos, quando nós somos rebeldes, nós precisamos entender que isso vai afetar sim os nossos filhos. Vai afetar. Por quê? Porque é o pai que entesoura para o filho. Ou seja, pai e mãe. Então nós plantamos muitas vezes para que o nosso filho colha lá na frente. E Agar plantou isso, plantou desonra, plantou rebeldia, plantou orgulho, e quando o fruto chegou, o filho dela teve que comer junto com ela desse fruto. Então nós precisamos entender que a nossa forma de viver vai afetar diretamente os nossos filhos.
Sabe, talvez você vê nos seus filhos atitudes, forma que eles estão vivendo, ou você mesmo que ainda é jovem, às vezes pare e pense se você não vê coisas que você não gosta dos seus pais, mas que você está vivendo, você está fazendo. É tão bom, né, a gente olhar para o nosso filho e ver uma coisa boa. Sabe assim, quando ele faz aquela coisa certa e você fica toda orgulhosa, falando, ai, aprendeu com a mamãe, fez igualzinho, que lindo! Só que quando ele erra e você precisa admitir, meu Deus, ele fez igualzinho a mim. Aí é ruim. É ou não é? Às vezes você olha para o teu filho errando e fala, aprendeu com quem esse menino fazer isso? Daí só falta Deus vir com um espelhão e colocar bem na sua frente assim e fala, olhe no espelho e você saberá com quem que ele aprendeu a fazer isso. Então foi mais ou menos assim que aconteceu com Agar. Os maus exemplos dela, aquilo que ela começou a fazer de errado, afetou o filho dela. Foram para um deserto, passaram fome, passaram sede, quase morreram. Só não morreram por quê? Porque o Senhor tinha uma promessa. Lá em Gênesis 16, hoje diz assim, ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. E é assim até hoje. Os Israel e os muçulmanos são inimigos até hoje, é uma guerra até hoje, uma guerra que começou lá por causa de um jeitinho que Sara quis dar e por causa de toda a rebeldia de Agar começou a dar ruim. Poxa, mais uma vez a culpa é da mulher? Não, né? Olha só, meus amados, como é importante nós pensarmos sobre as nossas decisões. Como é importante nós buscarmos o Senhor, a forma certa de fazer as coisas, o tempo certo de fazer as coisas, o coração certo de viver. Se Sara tivesse esperado, se Agar tivesse submetido, talvez tudo seria diferente, amém? Mas não foi. Então nós precisamos aprender também com essas mães, que fizeram muitas coisas boas, mas erraram muito também. Assim como nós fazemos muitas coisas boas, mas com certeza nós erramos também. Então, claro, Agar sobreviveu, seu filho sobreviveu pela misericórdia de Deus, porque Deus tinha essa promessa. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Eles passaram por muitas dificuldades. Mas Deus teve misericórdia deles. O que nós podemos aprender com Agar? A arrogância de Agar por ser mãe não lhe trouxe nenhum benefício, pelo contrário, foi ainda mais humilhada quando foi despedida por Sara. Igualmente, a altivez e orgulho demasiado pela maternidade, pelos filhos, pelos talentos, pelos dons, aqui é uma outra coisa que nós precisamos entender também. Sabe aquela mãe que o filho dela é inteligente, então ela é aquela mulher arrogante, porque o meu filho é o mais inteligente. Porque o filho dela tem um dom, é porque o meu filho, porque a minha filha, porque tudo dele é melhor, tudo tem que ser melhor do que o outro, tudo é superior, tudo é mais incrível, tudo é mais colorido, e aquela mãe se torna arrogante porque os filhos dela são os reis da cocada preta. Aí você vai estar ensinando o teu filho a ser também um arrogante, um presunçoso, um orgulhoso. E com certeza não vai dar boa. Humildade. Mesmo que o teu filho seja o mais lindinho. Igual aquela história do urubu. Você já viu a mãe urubu?
ela dizia que o filho dela era o mais lindo de todos. Então veio uma águia e ia comer os urubuzinhos. E ela falou assim: olha, pode comer todos os passarinhos que você encontrar por aí, mas não coma o mais bonito, porque ele é o meu filho. Aí a águia foi lá e comeu logo o quê? Logo o urubuzinho, né? E a mãe urubu chegou para a águia e falou: por que você comeu o meu filho? Eu falei que ele era o mais lindo. A águia falou: não, eu comi o mais feio. Então assim, aquela mãe que fala: não, ele é o mais lindo, é o mais belo, é o mais inteligente, é o mais sabe tudo, é o mais forte, é o mais cheio de dons. O meu filho sabe isso, o meu filho sabe aquilo. Não, o meu filho só usa roupa de marca, o meu filho só usa não sei o que, só usa... Sabe, mamães, não crie seus filhos assim, orgulhosos, soberbos. Eu vi uma vez um menininho, devia ter uns 4 anos. Ele estava com um tênis de uma marca, calça de outra marca, o cabelo assim, corrente e pulseira e não sei o que. O Pia acho que não tinha 4 anos de idade. Eu fiquei olhando e pensei: meu Deus, imagine essa criatura com uns 15 anos. O que vai ser? Ele vai comer essa mãe no café da manhã molhando assim, ó, com um biscoito. Gente, não crie uma cobra, porque ela vai morder o teu calcanhar. Fale com os seus filhos sobre humildade, integridade. Fale sobre ele. Sabe, uma coisa que, bem rápido aqui, que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, que eles são o terceiro. Eles não são o primeiro. Sabe quando chega alguém na casa do seu filho e ele tem aquele brinquedo que o amiguinho quer? O melhor brinquedo dele, ensine ele a compartilhar, dá para o amigo. Não, deixa, é teu brinquedo, então tá, teu amigo veio aqui, então dá o melhor para o seu amigo brincar. Quando ele for embora, você é teu, você vai ficar com o brinquedo, você vai ficar brincando. Dê o melhor para o seu amigo. Compartilhe o melhor para o seu amigo. Não, mas o melhor é para o meu filho, não para o meu filho. O pedaço maior é para o meu filho. O melhor roupa é para o meu filho. Não faça isso. Ensine a ser humilde. Eu quero isso. Eu quero um negócio de R$1.000. Dá um de 50. Dá um de 10. Ensine a humildade. A gente não deve dar tudo que nossos filhos querem na hora que ele quer. Quando tiver necessidade, é claro, você vai lutar, você vai batalhar, você vai dar aquilo para o seu filho. Mas não assim, a Deus dará, como diz aquele ditado. Ensine que eles sejam humildes, e isso vai ajudar eles para a vida deles. Entenda uma coisa: seu filho não vai ficar eternamente debaixo da sua asa. Ele vai precisar aprender a viver. Outra mãe, Ana, mãe de fé e oração. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18 diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, dê graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ana é um dos grandes exemplos de fé e oração na Bíblia. A atitude dessa mulher demonstrou uma fé genuína no amor e poder de Deus. Contudo, ter fé em Deus não nos isenta de ter problemas e aflições. Amém? Eu creio que isso aqui todos nós já aprendemos, né? Que ter fé em Deus não nos isenta dos problemas. Porque muitas vezes tinham muitas pregações por aí dizendo que se você tivesse fé, nenhum problema você teria. Isso é uma grande mentira. Ana também era uma mulher estéril, mas ao contrário de Sara, ela chorou, ela orou, ela foi para os pés do Senhor, ela se quebrantou tão grandemente aos pés do Senhor,
que o sacerdote achou que ela chegou para orar no templo e ela estava lá tão contrita, tão quebrantada, e o sacerdote olhou para ela e falou assim: você está bêbada, mulher? E ela disse: não, meu senhor, eu não estou bêbada, mas eu estou aflita, porque eu não consigo ter um filho. E ainda tinha Penina, que era outra mulher do marido dela, que ficava humilhando ela: ah, você não tem filho? Eu tenho. Penina tinha muitos filhos e Ana não. Mas, porque ela orou, ela jejuou, ela buscou, ela clamou, o Senhor ouviu ela e lhe deu um filho. Deu um filho chamado Samuel. E Samuel foi um grande profeta, foi juiz, foi o cara. Mas o que Ana fez? Ana fez uma promessa para o Senhor, que ela entregaria o filho dela ao Senhor. Ela falou: Senhor, se você me der um filho, se o Senhor me der um filho, eu o entregarei a ti. Quantos de nós já entregamos os nossos filhos ao Senhor? Amém? Você já entregou o seu filho ao Senhor? Nós precisamos fazer isso, entregar os nossos filhos ao Senhor, entender que Ele nos deu, mas nós precisamos entregar, dar os nossos filhos de volta para Ele. Senhor, não é meu, é teu, Senhor. Toma para ti, Senhor. Não é meu filho, é teu filho. 1 Samuel 1:6-8 diz assim: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, ele perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Mesmo Ana sendo estéril, Eucana, seu esposo, a amava muito. Mesmo ela não dando filhos, ele amava mais ela do que a Penina. Mas mesmo assim, ela se entristecia muito, porque ela queria, ela necessitava ter aquele filho. E Deus a ouviu do céu e lhe deu esse filho. Então, mulher, essa vida de oração, essa vida de entrega é o que nós precisamos ter, cada uma de nós. Não só aquelas que, por algum motivo, talvez você tem caso de esterilidade na sua vida, mas mesmo depois de ter os nossos filhos, nós precisamos orar por eles, clamar pela vida deles. Uma vida de oração de uma mãe mantém um filho em pé. Amém? Então, precisamos entender isso. Eu quero incentivar você, motivar você a estar sempre orando pelos seus filhos. Desde bebezinho até eles se tornarem velhos. Orando para que tudo lhe vá bem. Para que eles possam ter um casamento abençoado, uma vida abençoada. Para que eles possam ter um ministério abençoado. Para que eles não se desviem do caminho do Senhor. Tudo, uma vida de oração pela vida dos teus filhos é necessário. O que nós aprendemos com Ana? O desprezo e humilhação sofridos pode nos tornar amarguradas ou ainda mais motivadas a orar. Então Ana não deixou que aquele desprezo, aquela briga que Penina fazia com ela, a questão dela ser estéril, amargurasse ela. Mas ela pegou aquilo e falou: não, sabe de uma coisa, eu não vou ser uma mulher amargurada. Eu vou ser uma mulher de oração. Eu vou ser uma mulher de fé. Eu vou mudar a minha história. Eu vou acreditar em Deus. Eu vou confiar. Eu vou acreditar. Sabe, com a história desta mãe podemos aprender a riqueza de entregar tudo nas mãos de Deus. Seja afronta, seja tristeza, sonhos, gratidão, não importa o que, mas nós precisamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Toda a nossa vida, amém? Salmos 86:7 diz assim: no dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás.
Então, que a angústia, a tristeza, a afronta não seja um motivo para você desistir e ficar amargurada, mas seja motivo para você orar e buscar o Senhor, ainda com mais fé, em nome do Senhor Jesus. Amém? Outra mãe, corajosa e mulher de fé, Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés. Isaías 41:13 diz assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que te segura pela mão direita. Ele diz: não tema, eu te ajudarei. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Moisés, um grande homem de Deus, ele resgatou o povo de Israel do Egito, aleluia. Mas quando Joquebede estava grávida, o rei daquele tempo, faraó daquele tempo, ele estava mandando matar todos os bebês. Mata tudo, principalmente das israelitas, do povo de Israel. Matem todos os meninos principalmente. E Joquebede teve Moisés exatamente naquele momento. Mas ela foi corajosa, ela foi mulher de fé, ela não desistiu do seu filho, não deixou com que matassem ele, e cuidou dele. Ela foi tão sortuda que ela bolou ali uma estratégia. Ela colocou o filho dela dentro de um cesto e colocou no rio. E aquele rio foi levando aquele bebê até que chegou na casa da filha de Faraó. E a filha de Faraó então criou Moisés para ela. E ela ainda pôde estar perto de Moisés. Que maravilha que Deus fez, né? Ela serviu como ama de leite. Sem que a filha de Faraó soubesse direito da história, ela deixou com que a mãe Joquebede cuidasse de Moisés. Mas depois ela foi lá, pegou, e Moisés terminou de ser criado pela filha de Faraó como se fosse filho dela. Mas Joquebede não desistiu. Ela cuidou do seu bebê. Ela falou: mesmo em meio às dificuldades eu vou vencer. Mesmo em meio de tanta hostilidade, de grande maldade, o meu filho vai vencer. Eu vou cuidar dele e nós vamos vencer. O que nós podemos aprender com Joquebede? Apesar da hostilidade, da maldade, dos poderosos do mundo, Deus conduz o curso da nossa vida. Sabe, muitas vezes nós olhamos para as coisas, para as guerras, olhamos para o governo, olhamos para a maldade do mundo e achamos que nós vamos sucumbir. Mas nós precisamos entender que Deus é maior do que tudo. Não podemos olhar para a maldade do mundo e pensar que vamos sucumbir. Precisamos olhar para a bondade de Deus e entender que já vencemos. Amém? Entender que já vencemos, meus amados. Ele tem total controle e sustenta a vida daqueles que confiam nele. Joquebede teve fé e coragem. Ela não temeu a hostilidade do rei e seus decretos malignos. Ela confiou primeiramente no seu Deus, no Rei dos Reis. Cuidou do seu bebê. Ela foi corajosa. Eu não sei, às vezes, no teu caso, não é um rei que está tentando matar. Às vezes é uma doença, é uma dificuldade. Mas saiba que o Rei dos Reis, Ele pode todas as coisas. E você vai vencer, você e a sua casa. São mais do que vencedores em nome do Senhor Jesus, amém? Em nome do Senhor Jesus, porque o Rei dos Reis está contigo. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará. Em tudo Ele agirá, amém? Deus cuida, Deus nos guia de nós, os nossos filhos, da nossa casa. Ele nos fortalece. Ele é uma mão forte. Ele jamais abandona aqueles que o buscam. Ele jamais desiste daqueles que buscam a Ele. Então busque o Senhor, clame pelo Senhor.
E com certeza Ele te ajudará em tudo. E a última e não menos importante, Maria, a jovem agraciada que aceitou o desafio da maternidade. Isaías 49:15 diz assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Aleluia! O Senhor jamais esquece de nós. Maria, sem dúvida, foi a mãe mais importante da Bíblia. Foi uma mãe elogiável, não porque tivesse algum mérito por isso, mas porque fosse a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, que ela foi a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 1, do 28 a 35, diz assim: o anjo aproximando-se dela disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essa palavra, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isto, se sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E dela nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, evangélicos, cristãos evangélicos, nós não adoramos a Maria, mas nós a respeitamos, amém? Como uma grande e poderosa mulher, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o anjo mesmo falou: salve a agraciada. Então nós não adoramos ela, porque nós entendemos que o único a ser adorado é o Senhor Jesus Cristo, amém? É o nosso Deus, mas nós precisamos aprender com essa mulher. Ela era simplesmente uma jovem. Estudos dizem que ela poderia ter ali 17, 18 anos no máximo, e ela aceitou esse grande desafio, mesmo sabendo que ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser abandonada. José quis abandonar ela, mas Deus foi bom, deu um sonho para ele, e ele voltou atrás e cuidou dela, e cuidou com muita excelência. A palavra diz que enquanto ela Jesus não nasceu, José não a conheceu, não conheceu ela como mulher, ou seja, cuidou dela, entendeu, ele cumpriu com este propósito junto com ela. E eu fiquei tão maravilhada o dia que eu descobri que a descendência de Davi não veio de Maria, mas veio de José. Olha só que precioso, o Senhor já tinha escolhido tudo, já tinha separado, já tinha feito tudo tão perfeito. E quando Maria disse: seja feita a sua vontade em mim, então pronto, tudo já estava feito. Pôde-se nascer o nosso Senhor Jesus Cristo, para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que eu e você pudéssemos ter a remissão dos nossos pecados, através desse Filho amado. E interessante, que em nenhum momento Jesus chamou ela de mãe, mas sempre chamou ela de mulher. Mas ela foi uma maternidade totalmente ela entendeu que aquele filho não era para ela, aquele filho era de Deus, que aquele filho não era para
vamos dizer assim, não para o seu agrado, mas não era dela, mas era de todos. Era de todos. Era para a salvação do mundo. Amém? Ela cuidou, ela carregou no seu ventre Jesus Cristo. Ela pôde cuidar desse bebezinho, ver ele caminhar, ver tudo acontecer, ver os primeiros milagres, ver Jesus curando, salvando. Tudo isso ela viu ele indo para a cruz. Imagina só que dor. Imagina o desespero, mas imagina a alegria no terceiro dia, quando ela viu que ele ressuscitou. Aleluia! E ele jamais a abandonou. Na cruz, ele olhou para João e disse: filho, eis aí a sua mãe. Mulher, eis aí o seu filho. Ele deixou João para cuidar dela. Ela não ficou abandonada, ela não ficou sozinha. Então, Maria, com certeza, é um dos maiores exemplos de maternidade que nós podemos ter. Foi um grande desafio, pela idade, pelo estágio da vida dela e pelo desafio que seria criar o Filho de Deus. Imagina só, se você está segurando aí nos seus braços o futuro presidente do Brasil, ou o grande profeta das nações. Imagina só se você está segurando nos teus braços um Marte. O que é um Marte? Alguém que vai morrer por amor a Jesus. Imagina só, que precioso. Que precioso. A maternidade é um enorme privilégio. Poder participar da geração de outra vida, zelando pela chegada de outro ser humano na terra. Poder abrigar o desenvolvimento de um ser tão pequenino e amado por Deus. É uma dádiva valiosa. Sabe? Não tem como dizer que Deus não existe quando você está gerando um outro ser no seu ventre. Como? Como Deus não existir? Como é gerado com tanta perfeição algo tão pequeno, tão lindo, tão precioso, tão precioso? É perfeito, é a vida. Quem somos nós para gerar uma vida? A gente fala do corpo, mas e a vida que está ali dentro? E a alma? O fôlego de vida? Uau! É Deus. É Deus. Não existe outra explicação. Não existe. É Deus. E Deus deu esse privilégio para nós mulheres. Deus deu esse grande privilégio para nós. Um exemplo de mãe. Se você já sonha em ser mãe, ou se você já é uma mãe, se você já sonha, considere exercer essa oportunidade de forma amorosa e altruísta. Não rejeite seu filho, supondo ser peso ou entrave na sua vida. Muitas mulheres não querem ser mãe porque acham que porque vai ser um peso, vai ser um entrave, vai destruir seu corpo, vai atrapalhar a sua vida. Não pense assim, é uma dádiva. É maravilhoso poder chegar em casa e ter alguém que te chame mãe. Poder chegar em casa e ter alguém que te abrace e te dê importância.
infelizmente para as mulheres, a maternidade tem sido vista como um pesado. Mas não é. É uma dádiva de Deus. Nós temos muitos outros exemplos de mãe na Bíblia, mas hoje nós vamos ficar com esses, até porque o meu tempo já passou bastante. E eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. E nesse dia tão especial, Dia das Mães, eu quero convidar todas as mamães a vir aqui na frente. Você que também que quer ser mãe, ainda não engravidou, quer ser mãe, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Você também que está com alguma dificuldade, mas eu estou com dificuldade com os meus filhos, eu estou com dificuldade de ensiná-los, eu estou com dificuldade de educá-los, eu estou com dificuldade, eu estou sofrendo com o meu filho, com a minha filha. Quero convidar você também a vir aqui na frente.